Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos vivendo um momento de extrema instabilidade no Brasil e também no mundo. E essa instabilidade tende a continuar, infelizmente. Aqui no Brasil, o super-ministro dos governos militares, Antônio Delfim Neto, fez uma previsão que deve deixar qualquer pessoa assustada, preocupada e de olho nos fatos e nos acontecimentos. Ele disse o seguinte, abre aspas, o próximo presidente vai ser empichado. Ele falou isso para uma plateia de advogados e integrantes de departamentos jurídicos de grandes empresas. Segundo ele, não é uma previsão catastrofista, mas é na realidade uma, abre aspas, leitura simples, fecha aspas. Ou seja, ele que tem muita experiência, está fazendo uma análise do momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e entende que o próximo presidente do Brasil será vítima de um impeachment. Infelizmente, o golpe desordenou aquilo que já não estava tão ordenado. O governo não tem autoridade para nada, 90% da população não confia no poder judiciário, as pessoas estão com medo do futuro aqui no Brasil. Tem pesquisa do Datafolha que diz que 70% da população brasileira quer deixar o país, o que eu acho um erro, logicamente, porque o interessante é ficar aqui e lutar por uma vida melhor, não somente para grupos específicos, mas para todo o conjunto, da sociedade. E esse é um ambiente que está colocado aí diante de nós. Se este ano, ano de 2018, nós tivermos eleições, porque as mesmas estão completamente ameaçadas, é bem provável que o índice de abstenção seja aí de 40%. É interessante até perceber a descrença da população na eleição por um motivo muito simples. Primeiro, em campanhas eleitorais, boa parte dos políticos fazem promessas e não as cumprem. Segundo, o golpe de Estado, que tirou uma presidenta honesta do poder, do governo, rasgou 54 milhões de votos. Então as pessoas olham e dizem, mas isso é um jogo de cartas marcadas, por que é que eu vou participar disso? A prisão do Lula, qualquer mente que enxerga além do ódio, sabe que é parte de uma manipulação, porque, segundo vários juristas, o Lula não deveria estar preso. Inclusive o ministro Marco Aurélio chegou a afirmar isso para uma TV portuguesa. Mas o homem está preso, liderando as pesquisas, e infelizmente é bem provável que ele não dispute a eleição, o que vai fazer com que a crise se amplie. Esse é o legado da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato trouxe vários prejuízos para o Brasil e um deles é essa instabilidade aí que nós estamos vivendo e que abre o caminho para que o próximo presidente seja empichado, segundo o ministro Antônio Delfim Neto, que sabe o que está falando, ele não é uma pessoa qualquer. Ele foi o grande ministro dos governos militares. O próprio Leonel Brizola chegou a se referir a ele como uma águia, quer dizer, é uma pessoa de um conhecimento acima da média. O que ele está falando faz sentido. É bem provável que o próximo presidente tome posse totalmente desacreditado, sem autoridade nenhuma. Por quê? Porque numa eleição manipulada é impossível que a pessoa eleita tenha autoridade para fazer alguma coisa,
E, bom, essas informações estão no site Conjur, cujo link vou deixar na descrição para vocês conferirem, ler a matéria. E essa mesma matéria, né, faz uma observação interessante sobre a Operação Lava Jato, que várias pessoas acertadamente chamam de Operação Farsa Jato, porque ela se propôs a combater a corrupção e não combateu corrupção coisa nenhuma. O que ela fez foi quebrar o Brasil. E nessa matéria aponta o seguinte, que a operação tem sido responsável pelo mau desempenho da construção civil. Né? A construção civil é um setor que emprega vários brasileiros. E na matéria diz o seguinte, que a Lava Jato está destruindo um patrimônio técnico e tecnológico construído ao longo de 70 anos pelas construtoras brasileiras. Né? E isso não pertence aos empreiteiros, ou seja, aos empresários corruptos. Pertence às empresas que, graças à atuação do Sérgio Moro, encontraram o caminho da falência. Né? Falência essa que arrastou o país para um desemprego que atinge quase 15 milhões de brasileiros, e somando os brasileiros desempregados e os brasileiros subempregados, nós temos aí quase 28 milhões de pessoas. Sendo que esse deveria ser o principal debate, o debate de recuperar o emprego e a renda. Mas as pessoas que ainda têm uma vida mais ou menos confortável no Brasil, boa parte delas, prefere ficar na demagogia do combate à corrupção, sendo que boa parte das pessoas que se dizem combatentes da corrupção são completamente corruptas. Né? Bom, a situação é difícil, mas o importante é que o povo brasileiro é um povo guerreiro. Né? No momento certo, a gente espera que a coletividade tome uma atitude. A greve dos caminhoneiros é um indício do que está por vir, porque afinal de contas, diz o ditado, a necessidade faz o sapo pular. Quer dizer, o governo está massacrando a população. E esse governo desacreditado vai tentar fazer um sucessor, manipulando o processo eleitoral. Tirar o Lula da disputa já é parte da manipulação. Só que quem vencer a eleição nessas condições, nessa circunstância, não vai ter autoridade para governar o país. Essa é a grande verdade. E não existe outro caminho para reverter essa situação que não seja a mobilização popular. O povo consciente, com reivindicações concretas, né? Nada de subjetivismos. Por exemplo, essa história de combate à corrupção, a gente sabe muito bem qual é o resultado. Esse combate à corrupção colocou no governo, né, uma das piores quadrilhas que esse país já viu, levou o país para uma recessão muito pior do que já estava em 2015. Existe um relatório do TCU que diz que em 2024 o Brasil vai parar, graças à PEC da morte que é um produto do governo golpista, né, do governo sem voto. E, bom, esse desemprego, as empresas quebrando, uma boa parte da população com o seu nome negativado, sem crédito, sem perspectivas, e a grande virada desse jogo em favor da população é algo que não vai vir de mão beijada. O povo tem que se organizar, tem que se mobilizar, parte do campo popular tem que parar de fazer debates que nesse momento não são os debates mais importantes, porque o que é mais importante nesse momento? É impedir que o Brasil vá para falência total. É impedir que o desemprego continue aumentando. É impedir que as pessoas sejam escravizadas nesse país. E bom, não dá para confiar só no processo eleitoral, porque, como disse, né, o ex-ministro, o próximo presidente vai ser empichado. Confiar só nas eleições é um erro grave. Nós temos que confiar nesse momento na capacidade do povo se mobilizar em torno de objetivos concretos. Eu espero que esse áudio tenha sido útil para você. Um forte abraço e até o próximo áudio.